Olá, olá, pessoas, muito boa noite, bom dia, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Goza Fêmea. Eu sou a Renata Torres e infelizmente hoje eu vou estar sozinha. A Lourdes não se pôde fazer presente por questões de saúde, mas daqui a pouquinho ela já volta, então não fiquem muito tristes, tá bem? Não sei se vocês já sabem, mas se não sabem, fiquem a saber. O nosso tema de hoje é a cultura do estupro. E para isso eu me faço acompanhar de ninguém mais, ninguém menos do que Elif Shindondo. E ela, que é estudante de Psicologia do Trabalho, é isso, né? Estudante de Psicologia do Trabalho, atenção, tá? Mas também é empreendedora no ramo do audiovisual e da comunicação. Tá bem? Então, uma pessoa, já sabemos que podemos esperar aqui discursos muito eloquentes. Ela trabalha como influencer, falando com mulheres que tenham passado por situações de abuso sexual, principalmente. Elif, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Olha, agradeço eu pelo... Até não, eu é quem me disponibilizei em cá estar, né? Porque, pronto, é sempre um prazer falar deste assunto e eu gosto de falar porque, em média, mais de duas mulheres são violadas diariamente. Então, falar é libertador e se nós não falarmos, nós estaríamos a matar a nossa paz interior. Então, que agradeço à Goza TV pela permissão de me permitir cá estar para falar a respeito do tema. E assim... Olha, Renata, pela recepção, é uma pessoa muito simples, muito meiga e será um prazer debruçar a respeito desse tema aqui com a sua presença. Fui eu que falei, mas só para te corrigir, nós somos o Goza Fêmea. Poxa, olha. Goza TV é outra coisa, Isso. né? Hoje estás no Goza Fêmea, talvez eventualmente Goza numa outra Fêmea. situação poderás estar no Goza TV. É verdade, a Elif é que se predispôs a vir falar conosco sobre esse tema, principalmente porque as pessoas ainda se sentem muito envergonhadas. Sim, envergonhada, assim, constrangida, né? já falar sobre isso. Pessoas principalmente que tenham passado ou testemunhado situações do gênero. Então foi de fato muito difícil. Foi esse e outros temas que nós ainda temos aí alinhados, que estamos à procura dos convidados certos. Então, de qualquer forma, nós agradecemos não só por teres aceito, né, estar aqui ou por teres te predisposto a estar aqui, mas também pelo trabalho que tens feito, que tens desenvolvido, que é incentivar as mulheres a falarem, como tu disseste, falar é libertador e eu acho que é o primeiro passo. É o primeiro né? passo. Então já podemos, antes de qualquer coisa, esclarecer ao pessoal lá em casa o que é, afinal, a cultura do estupro. Bom, falar da cultura do estupro é falar de uma invasão de privacidade corporal, ou seja, em outras palavras, o estupro é a violação sexual. E quem pode ser a vítima? Pode ser uma criança, um adulto, qualquer tipo de pessoa pode ser vítima desta mesma causa. E normalmente os pedófilos ou os violadores, se assim posso dizer, na sua maior parte são familiares. Então é uma cultura que precisa de ser falada, precisa de ser... é muito importante falar dessa cultura e pronto, e os casos tendem a crescer, como já disse, principalmente em África, os números são muito elevados, voltando na vertente da nossa tradição, nós somos povos bantus e uma vez sendo povos bantus, nós temos a tendência de garantir a nossa descendência, ou seja, para algumas culturas não é problema o filho namorar com a irmã, o primo namorar com a sobrinha e vice-versa. Tudo isso porque existem outras crenças no âmbito cultural que faça com que eles, se calhar, acreditem que não é tão importante, tão relevante, ou tão constrangedor, ou tão difícil fazer relações sexuais com o próprio familiar. Então, a cultura do estupro é muito complexa.
Mas nesse aspecto, quando falas essa questão de termos aqui povos que se relacionam, né, entre familiares, isso é, em princípio, estamos a crer, primeiro, que não estamos a falar de relações com menores, e segundo, que é consensual. Então, que os dois lados, de alguma forma, um pouco não contrariados, mas de alguma forma conscientes do ato e daquela decisão e que resolvem, não, epa, se é isso, porque estamos a falar até maioritariamente de casamentos arranjados, né? Então, nós podemos considerar que esse aspecto particularmente não se aplica aqui, que é um caso, tem um aspecto muito interessante que referiste. As pessoas quando falam de estupradores, de violadores, pensam sempre que nós estamos a falar de um monstro. É sempre alguém que é muito distante, é um bandido, que vai vir com a faca na cara, que vai te apanhar no beco e não sei o quê. E nós temos dados que comprovam que, inclusive, a maior parte dos casos não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. E, olha, às vezes a pessoa que comete esse tipo de ação é uma pessoa que você menos espera, sabe? Aquele tio, aquele vizinho que você vê que é o cara regrado, é a pessoa, é o exemplo que tem traços de um psicopata. Então, são várias formas ou seja, são vários tipos de pessoas que fazem isso e que por vezes não são detectadas assim logo de primeira. Bom, agora falar da minha situação, vou aqui exemplificar. Eu fui vítima de pedofilia. E normalmente um pedófilo, eu digo, em psicologia, a pedofilia é uma patologia. Considerado uma patologia. Sim. E essa patologia, quando é extraída, ou seja, quando o próprio ato em si como é que eu vou dizer? Pronto, é praticado, estamos perante ou seja, um pedófilo a praticar a pedofilia, aí torna-se crime. Mas nem sempre, devemos sempre lembrar que nem sempre a pessoa que vai abusar é um pedófilo. Às vezes é alguém que assiste muitos vídeos pornográficos, é uma pessoa que já observava se calhar a fulana e fez aquilo não porque é demônio, não porque é feitiço, não porque alguém lhe obrigou, mesmo porque a consciência dela em si não pesou, que é para praticar esse tipo de atos e não medem as consequências, eles não pensam que não, isso aqui, pronto, fazendo esse tipo de ação, ela vai ter problemas psicológicos, vai ter consequências que são mesmo muitas, tanto é que o mais grave em tudo isso não é só o ato em si, são as dificuldades psicológicas que principalmente nós as mulheres enfrentamos quando somos vítimas de uma violência sexual. E principalmente quando o assunto envolve pais, é de extrema gravidade. Tu falaste do teu caso em particular, quantos anos tu tinhas quando isso aconteceu? Bom, eu tinha 5 anos de idade. Sim, 5 anos de idade. Na altura, era um tio, levava-nos para a creche. A minha irmã na altura tinha 3 anos, temos diferença de 3 anos. Eu estou com 23, ela tem 20. Então, ele levava para a creche, depois voltava para casa, a minha irmã dormia e os meus pais iam trabalhar. Os outros rapazes que viviam lá, alguns estudavam, os outros trabalhavam. Então, ele ficava com a minha responsável de cuidar de mim. Sim, era responsável. Sim, então, olha, temos que olhar mesmo ali, né? Tá. Vamos interagir assim. Fica à vontade, fica à vontade. Sim. Tu pode olhar para aqui, olhar para aqui, olhar Pronto, para vamos ali, fazer o fica à jogo. vontade. Yeah. Então, quando eu ficava sozinha, né, a minha irmã dormia, ele se aproveitava, fazia relações comigo e... Quantos anos ele, o criminoso, tinha? Eu presumo que ele tinha entre 19 a 18. Ok. Sim. Sim, então ele fazia relações comigo e me dizia que se eu falasse eu poderia ver, e toda criança quer sentir-se segura. E eu pensava, eu vou falar para os meus pais, eu sou criança, será que vão me acreditar? Essa é a primeira inquietação. Tanto é que existem muitas mulheres que a pior luta é falar com os pais a respeito disso. Porque será que os pais vão me acreditar? Eu não quero ser o centro da atenção de toda a família. Como é que as pessoas vão me olhar? Como é que a sociedade vai encarar?
Então, para falar desse assunto, é preciso ter mesmo muita coragem. E, de certa forma, aquilo traumatizou-me, né? Trouxe várias consequências, não só a nível psicológico, como também a nível social, pronto, sentimental, profissional. De certa forma, o abuso sexual, ele estraga com a vida de qualquer indivíduo. Atenção, que não são só mulheres que são vítimas dessa situação. Em tempos eu vi um relato de um colega meu da universidade que foi vítima da própria senhora que trabalhava em casa. E ele era, também acho que tinha 5 ou 6 anos. 5, ele disse-me que tinha 5 anos de idade. E hoje ele acarreta traumas que, pronto, você diz que não. Algumas pessoas pensam que não, é sexo, é algo normal e que, pronto, são pessoas muito mimadas, mas que não tem nada a ver. Uma coisa é você fazer sexo por prazer, outra coisa é você ser esforçada a fazer relações sexuais. Porque eu penso que o sexo é a ligação com a mente, com o corpo e o espírito. E quando é feito de uma forma terrível, imagina. É de quebrar. Em relação, vou só, antes de voltar já ali para a tua questão, para a questão da cultura do estupro em si, porque tem os aspectos que mencionaste que são muito importantes serem frisados. Em relação aos homens sofrerem abuso sexual, existe um tabu. Se já há um tabu, e que nem é bem um tabu, existe uma... É quase que uma norma. Quando uma mulher sofre abuso sexual, primeira coisa que fazem é questioná-la, né? Estava onde? Estava a vestir o quê? Estava ali a fazer, estava com essa pessoa por quê? Como é que você se coloca? Sempre, não importa a condição, até criança, pode ser velhinha, não importa o relato. Vão sempre perguntar, vão sempre procurar o sexo feminino para culpar, e isso eu não estou a inventar, e não quero aqui comentários a dizer que eu já estou a exagerar, que estou a puxar, não quero, porque vocês sabem que isso é verdade, sabem que é assim que funciona. E quando acontece com os homens, primeiro existe o tabu dos homens assumirem, mas principalmente o reconhecimento de ter sofrido abuso. Porque por ser um homem, as pessoas tendem a vangloriar. Ai, estás a reclamar, que porra, aquela dama, estás a perceber? foi. Não, a tia te quis e não sei o quê. Eu lembro que na primeira temporada do Goze Fêmea nós falamos sobre pedofilia. E nisso teve alguém que depois do programa, de ouvir as coisas que foram colocadas, veio e falou, eu quando tinha 13 anos, a empregada lá de casa fez assim umas coisas comigo, mas pô, eu tinha 13 anos, ela já era uma mulher de 20 e tal, ou quase 30 anos, e eu me sentia o último, né, o último rei da Escócia. Sim, a última Coca-Cola do deserto. Mas ele foi percebendo, lá está, que aquela relação, que não era uma relação saudável, não era sequer uma relação, lhe trouxe consequências a longo prazo, até de relação interpessoal com outras pessoas. Isso é algo que pouco ou nada se fala. Tu tinhas 5 anos quando aconteceu contigo. Pelas razões até que já frisaste aqui, não disseste nada na altura. Quando foi que tu decidiste que agora posso falar? E como é que se deu, de fato, esse processo? Olha, tocando na parte ainda dos rapazes, rapazes ou de crianças que são vítimas disso, né? Quando tu és criança e és vítima de pedofilia, tu no princípio, tu até de princípio sabes que não. O que está a acontecer é algo errado, mas tu não consegues explicar ao certo o que é o pênis, o que é o sêmen, o que ele está a fazer aí com a língua. Tu não consegues explicar isso, sabe? Não consegues entender ao certo o que é isso, mas tu sentes que é uma maldade que aconteceu, sabe? Então, aquilo, de certa forma, tu achas que com o tempo aquilo vai desaparecendo da tua mente. Tu dizes que não. Até há algumas mulheres que não querem encarar essa realidade, como quem diz, é uma imaginação e não quero aceitar que isso é uma verdade. Aí é pior ainda. Entra em negação. Em negação. Então, à medida que tu vais crescendo, tu vais pensando que não, vai desaparecer, vai piorar. Vai piorar e vai piorar. Então, tu depois, quando investigas, vais tendo a noção do que era aquilo, aí os traumas vão piorando mais ainda, que é muito terrível.
E pronto, foi assim que aconteceu também comigo, né? Agora, quando é que eu ganhei a coragem que é para falar a respeito disso? Foi em 2017. Eu estava a assistir o programa do... Eu gosto muito do Rodrigo Faro. Gosto da energia, da vibração dele. E tem sempre aqueles quadros motivacionais, sabe? Eu me lembro que era a história de uma jovem chamada... uma coisa de vaqueira. Ela era cantora e... Pronto, decidiram apostar no talento dela e faziam algumas perguntas para ela, tipo... tu perdeste o pai e a mãe, o que é que tu aconselhas para aquelas crianças ou mulheres que têm os seus pais em vida e não valorizam? Aí ela foi falando e chorava. Epá, eu como também sou uma sanguínea, assim, fleumática, me envolvi. Ai, meu Deus, a chorar também. Então, e depois caí num momento de reflexão. Eu, na verdade, passei por isso. O meu tio já saiu de casa em 2016. Então já nada me impede. Tu ainda conviveste com Sim, fui obrigada a ser atriz durante um tempo. Pois, então já nada me impede de contar isso para os meus pais. Imagina que se eles partem agora e eles não sabem de nada. E depois eu tinha alguns comportamentos que se calhar eles questionavam. Por exemplo, às vezes quando me batiam, às vezes quando me chamavam nomes, não era porque eles queriam, é porque eles viram uma reação, um estímulo e me deram uma... Ou seja, eu tinha uma resposta. Eles reagiram. Só que eles não sabiam também por que tu agias da forma que agias. Pois, então eu precisava de dar uma explicação para as pessoas que me amavam, para as pessoas que gostavam de estar comigo e não percebiam porque que eu tinha esse tipo de reações, às vezes meio agressiva e de repente queria me isolar, de repente... eu também não me entendia e era uma coisa que me fazia confusão. Mas o curso de Psicologia da Universidade Católica me ajudou a perceber que quando nós queremos nos descobrir, é importante voltarmos para a nossa infância. Eu fui buscando como é que está a minha infância, como é que foi o meu passado. Não, caí na real, a ficha caiu. Aí chamei a minha mãe, com a minha irmã, todas assim bem quentes da vida. Eu já estava imaginando. A minha mãe é daquelas que também é explosiva. Se eu lhe contar, vai querer fazer escândalo, aí eu não quero isso, mas tenho que fazer isso. Aí o meu pai é mais calmo, mas depois, será que a tensão não vai disparar? Mas contei. Chamei a minha mãe no quarto e comecei a contar, já com lágrimas no rosto, porque eles tinham muita confiança nessa pessoa, nunca imaginaram que... Ai, meu Deus, aquela pessoa podia fazer... Eu evito falar o nome porque, pronto, eu acho que... Penso, né, no lado dele como um homem que já tem também filhos e não estou aqui para... que te garante que ele não esteja a fazer isso com outras crianças? Ele sabe quem é, e eu não tenho mais mágoa, rancor, então o meu foco aqui não é... Se calhar eu já tinha oportunidade de falar, denunciar, mas acho que esse tempo expirou. Então o meu papel aqui mesmo é motivar as mulheres. Então eu chamei a minha mãe, conversei e ela só ficou... senta. Colocava na cabeça, já passou. A filha da minha mãe reagiu dessa forma e se eu contasse há bastante tempo, seria assim, não era aquilo que estava na minha cabeça, que a minha mãe podia explodir. Nós imaginamos tanta coisa que às vezes nem é aquilo que vai acontecer. Mas a minha irmã entrou em choque, a minha irmã chorou, fez escândalo, que o meu pai também deu conta, será que aí uma bomba explodiu no quarto? O que está-se a passar? E assim foi, contei, me deram toda a força do mundo, mas não mudou nada. Eu vou contar e depois, o que é que mudou? Nada. E a minha irmã foi uma das pessoas que me deu muita força, ela dizia lá. Eu conheço muitas mulheres, muitas amigas que passam por essa situação, as mensagens que me enviam. Se você a partir de agora começar a falar no YouTube, no Instagram, no Facebook, conta a tua história, você vai salvar muitas mulheres. Mas não é muito constrangedor? Como é que vão reagir os meus amigos? As pessoas já não vão querer falar comigo, vão querer sentir pena, vão querer me julgar. E depois vai que algumas pessoas dizem que mulheres que passam por esse tipo de situação, a vida sentimental é meio complicada, alguns homens sentem receio. É mais outra batalha que eu vou enfrentar. Será que eu estou preparada? Mas pronto. Então
comecei a me questionar. Ei, uma gaja mesmo, eu sou mesmo bonita, né? Então se ele está a me violar, está a me desejar, não sei. Porque também alguma coisa tem, né? Também devo levantar a minha autoestima e começar a pregar esse lado. Então, foi daí que depois eu vou para a Unitas Salas ao Palco, em 2018. Convivo com várias personalidades, com vários tipos de pessoas. Foi tipo uma espécie de terapia para mim, foi muito fixe. E também ouvia relato de mulheres que passaram por isso, mas falavam na brincadeira, como quem diz, eu não quero que as pessoas encarem isso com muita seriedade, senão vão se afastar de mim. Então vou falar assim na desportiva, tipo um grupo de amigas que estão assim a conversar e como quem diz, eu superei, mas que depois chegas no off, ali no escuro, choras sozinha, ficas toda... Eu não quero essa vida para mim, então eu quero me livrar disso. A vida é muito urgente. Eu ouvi um caso de uma jovem que disse que era pregadora da igreja e inclusive tinha o cargo de líder das mulheres, mas ela depois perdeu o gosto de fazer a obra porque foi esforçada sexualmente pelo tio, chegou a ponto de sangrar. O tio lhe tirou a virgindade. Então ela achou que a vida agora é só assim. Estás a ver? Eu disse que não, agora eu tenho uma missão, eu tenho um propósito, preciso de fazer alguma coisa em prol disso. Uma gota no oceano. E depois eu perdi, né? Saí do hotel e fiquei assim em casa, no meu quarto, a refletir. Agora o que é que devo fazer? Tufas. O que é que eu fiz? Comecei a assistir palestras. As palestras me ajudaram muito. Comecei a me envolver em grupos. Comecei a desabafar com profissionais. Porque eu tenho um problema, eu preciso de solução, então não quero me esconder mais. Eu sinto que aqui o meu problema está exagerado, né? Parece que a minha ansiedade aqui exagerou. Vou consultar o fulano. Parece que aqui ainda falta uma coisa que parece que o fulano tem isso, então vou atrás do fulano. Parece que aqui estou meio tímida, preciso de me soltar mais, vou conviver mais com o fulano. Então eu fui buscando um pouquinho de cada e quando menos me dei por conta já estava liberta e Eu digo que o meu processo de cura, né, que acontece todos os dias, isso não é do dia para a noite, porque existem consequências a curto e a longo prazo, que de certa forma é um processo. Eu primeiro me permiti mudar. Porque não adianta eu procurar um psicólogo ou um coach sem eu primeiro dizer que estou cansada de ser eu mesma. Eu estou cansada da antiga Elif que eu era. Eu precisei de dizer, não, eu quero ser uma nova pessoa, eu vou atrás daquilo que eu quero, já estou a imaginar a pessoa que eu quero ser no futuro, estou a ir atrás daquela pessoa. E aí apareceu a doutora Encarnação Pimenta, a Jacqueline Saturnino, Kimanga Bumba, Arantes Cavulamino, Venâncio Vicente. Também assisti a vídeos motivacionais, leitura, liberta bastante. Leiam livros, pessoal. Vocês não serão as mesmas pessoas. Eu li um livro que foi emprestado pela Etna Ikissa, influenciadora literária, minha sobrinha, que eu muito agradeço pela tua existência. Você é um show. Já esteve aqui, foi a Etna que abriu o programa, essa temporada do programa. Eu li o livro da Oprah Winfrey, a mulher mais influente do mundo. Eu disse que, uau, essa pessoa que eu esperei há tanto tempo na minha vida, onde é que esse livro estava? E foi quando menos esperei, né? Nós estávamos assim a conversar em casa e a Etna pôsou assim o livro no cadeirão. Hoje ainda vou abrir esse livro. Logo na primeira página, parecia um filme, eu não queria mais parar de ler. E depois a Oprah dizia, olha, falar é libertador. Segredos matam, segredos oprimem, segredos... eu não sei como é que uma pessoa hoje consegue ver com tantos segredos assim, tenebrosos. Enquanto que existe sempre uma pessoa que vai se identificar com a tua história e você vai libertar sempre uma outra pessoa. Eu disse para mim mesma, se a Oprah me influenciou, então também posso influenciar outras mulheres com a minha história de vida. Eu não quero ser igual a Oprah, mas eu tenho ela como uma modelagem. Tanto é que, pronto, a Oprah não teve filhos, né? Vamos dizer, mas eu tenciono ter filhos. Mas eu gosto da carreira dela, aí eu me espelho como profissional. Eu também tenciono ser uma Oprah africana na minha melhor versão. Amém.
Então, assim foi mais ou menos a minha trajetória. Olha, eu tenho esse defeito também, não sei se é defeito, às vezes estou a falar, vou falando, depois vou esquecer onde é que nós... Não te preocupes. E aí você tem que me passar a bola. Puxar. Yeah. Não te preocupes que eu vou puxar, mas Uhum. estou-te a deixar mesmo falar. Esse é o momento que Yeah. tu falares do teu processo, Uhum. de como foi essa transição, né? De quando decidiste assumir, e mais do que assumir para Uhum. ti, que é o primeiro passo, é até assumir para os outros e usar isso como uma ferramenta de cura para os outros. Sim. Né? Entretanto, vamos voltar aqui para falarmos de quê? O que é que leva algumas pessoas, a maior parte das pessoas, a primeiro normalizarem determinadas atitudes, algumas delas por não compreenderem a profundidade delas, e é por isso que esse tema é exatamente a cultura do estupro. Por quê? Não é só o ato do estupro em si, não é só a agressão sexual em si. Tem uma série de comportamentos que são até socialmente aceitos, muitos deles, aceitos e ou defendidos, que nos levam a normalizar agressões sexuais ou a não identificarmos. Por exemplo, muita gente acha que o marido ou o namorado não pode cometer agressão sexual contra a sua parceira. Estão bem enganados. Exato. Porque é marido dela, Yeah. mulher não pode negar o marido. Está a simular comportamento. Tem muita gente que propaga isso. Mulher não pode dizer não ao marido ou ao namorado, tem que estar sempre disposta ou disponível, e quando faz contra a vontade, não é agressão, é agressão sexual. Sim. É uma coisa que é muito normalizada. As pessoas nem debatem isso como agressão sexual. É agressão sexual. A questão de tu estás no ambiente, engraçaste-te com alguém, se leva, arrasta o pato. Isso. Arrasta o pato. O pato foi. Uhum. Mas o pato, quando chegou lá, falou: então, esse farelo aqui não vai coisa. Não quero, mudei de ideias, não quero mais. Eu até queria, mas agora, seja por que motivo for, se a tua cueca aqui está cheirando mal, a tua, né? Então não vai estar cheirando mal. Se é o espaço onde vocês foram que não lhe deixa confortável, se no fim, se até chegarem no teu local, a bebedeira dela passou e ela viu, afinal você é gato, pai, não te quero, você é feio. Se ela disser não quero mais, não importa se já estão os dois nus. Se ela disser não quero mais, ela não quer mais. Você respeita só. E parem já com isso de não valorizarem o não da mulher. Eu acho que nessa situação os homens são muito apetitosos, né? Não sei se posso dizer. São armados em. São armados. São né? armados em. Porque Yeah. se encontram também uma dama que é apetitosa, começa a bater torto. E a mulher que viola homem existe também, né? Existe. É um pouco mais difícil uma mulher violar um homem, porque os casos mais recorrentes, fora questões de pedofilia, em que eles são crianças ou adolescentes e são manipulados, caso mesmo de agressão sexual, estupro como tal, é muito mais homens contra outros homens. Porque Pois. é difícil uma mulher, digamos, estuprar um homem que esteja pelo menos consciente, caso que acontece com mulheres. As mulheres, os casos de mulheres sedadas sofrerem agressão sexual ainda são menores do que uma mulher completamente consciente. O dedo te agarra agora aqui, te aperta no canto, como ele é que tem de introduzir, porque é a questão da introdução. Sim, a que eu a me mulher refiro recebe, aqui. né? Exato. Então, é muito mais difícil tu teres uma mulher a estuprar um homem. Acontece, principalmente quando estão sob efeito de drogas ou bêbados, porque a questão da bebedeira independe de gênero. Se o homem ou a mulher está muito bêbado ao ponto de não ter consciência daquilo que está a fazer, constitui sim agressão sexual se tu fizer sexo com essa pessoa, homem ou mulher, tá bem? Então, mas ele ficou duro, mas ele também não está
tesão do xixi, acorda de manhã, tá duro, irmã. Não significa que eu desejo necessariamente por ti. Então, não. E a questão do... Estava a falar a questão do não, né? Sim, Mas falam que a mulher está a fazer com doce. Ah, não, vou insistir um pouco. Aqui, olha, me desculpa, porque agora eu preciso falar disso. Dá vontade, falar é libertador. Aqui tem Vamos duas falar. questões. E eu acho que quem acompanha o programa, quem me acompanha nas redes já sabe que tem assuntos que para mim são mesmo gatilho. Tem coisa que eu não posso deixar passar. Tem sim a questão de... a mulher quando fala não, ela só está a testar, quer que o homem insista um pouco. E agora eu falo para vocês, mulheres, parem com isso. Porque, tá bem, queres fazer o joguinho? Não usa o não, tá? Faz assim, queres fazer um charminho? Tá bem, cada um tem o seu jeito de fazer charme, né? Não, tens uma coisa, tens que insistir, tens que não sei o quê. Mas não usem o não, porque se vocês banalizam o não, o dia que você disser não de verdade, não te vão ouvir. Isso é um fato, não estou aqui a culpabilizar vítima nenhuma. Estou a dizer para não banalizarmos o não. Fazer charme é uma coisa, dizer não quero é outra. Mulheres aprendam a se posicionar. Se tu dizes não quero, diz não, não deixa coisa para dúvida. Mas eu pensei que não. Ela falou não, moço, não quero. Moços, parem de achar que vão vos chamar de fraco. Deixa vos chamarem. Vai mudar o que na tua vida? Uma mulher vos chamar de fraco porque ela falou não e você foi mesmo embora. Eu lhe falei não para falar. Vocês sabem. Aqui, pelo menos hoje, não tem criança na plateia, mas vocês sabem do que eu estou a falar. O homem, a questão do ego masculino, está ali, já está na situação, já está no do quiabo. De repente ela fala, não quero. Se ele de fato ouvir e disser, tá bem, vestir as cuecas, as calças, ela vai olhar e falar, mesmo esse dread é fraco e vai te espalhar na Medina. Deixa espalhar. É melhor você ter fama de frouxo na rua do que ter fama de valentão na cadeia. Tá bem? Fica o recado da tia Renata. Isso. Voltando aqui para a nossa convidada. Elifie, acho que ias falar alguma coisa relativamente ao não? A questão Sim, do não? quanto a estes casos das festas, eu acredito que nós mulheres também às vezes demos alguns indícios, né, que queremos algum envolvimento com aquela pessoa. Mas em casos em que a mulher ou o namorado ou a esposa não quer ter relações sexuais, eu digo que a violação ou abuso é tudo quanto é feito contra a nossa vontade. Tá? Mas acredito que nesses casos, se calhar, existe uma outra classificação, né? Mas tudo quanto é contra a nossa vontade é mesmo um abuso, é um desrespeito moral, né? Então, é mais ou menos isso. Outro aspecto ele tem a ver com a questão de como nós somos treinados. Eu prefiro porque tem já uns termos. Queria só cumprimentar aqui, tudo fixe, né? Tem assim, quando você já tem um pouco de conhecimento, já não pode repetir algumas coisas, isso é óbvio. Então tem uns termos que eu prefiro usar para separar mesmo aqui um pouco as águas. Então nós somos treinados, porque sim, para mim é um treino, nós somos treinados a ver o corpo feminino como um pedaço de carne. O corpo da mulher como se não lhe pertencesse. Por quê? Que perceba. Não percebi. Vou dar já o exemplo para que perceba. Tu, Elif, mesmo assim, estás na rua, estás assim. Pronto. Um picho. Isso. Estás andando na rua. Um dread. Tu mal amanhado. Catingueiro. E eu estou a dar esse exemplo. Pode ser também o dread do Ferrari. Vocês gostam? É assédio quando é pobre. Quando é rico, não. É a mesma coisa. Porque para mim um dread podre não é um dread pobre. Um dread podre é um dread que não tem caráter, e não ter caráter às vezes se percebe muito rápido com ações pequenas. Do tipo, tu estás ali, estás a passar,
no teu salto alto, estás toda esquindosa, né? Uhum. A se Cabelinho sentir. indo- E isso. o dread, que não te conhece de lado nenhum, não tem intimidade nenhuma contigo, se acha no direito de. Tu faz. Sua gostosa! Primeira coisa, né? Não, primeiro é o show tóxico. Tem esses. Psiu. É uma falta de respeito, mas tem quem de fato não considere uma falta de respeito. É sua forma dele Sim. chamar a tua atenção. Né? O psiu pode ser tipo, moça, desculpa, depende. Mas a questão é mesmo, tem mesmo abordagens que são grotescas. Moça, vem. Estás a perceber? Porque ele se acha no direito. E se tu não reagires como ele acha que tu tens... Primeiro, se ele te diz, estás toda gostosa, moça. Ele acha que você tem que, no mínimo, sorrir e dizer obrigada. Não. Eu sei que eu estou, então eu não me vesti para ir. Não sou eu, é você que me vestiu. Para você descobriste a roda agora que eu sou gostosa. Descobriste? Não, eu sei. Agora estás a me falar, estás toda gostosa e queres que eu... Obrigada, moça. Continua no caminho. Não, tem que parar. Tem que ir lá lhe agradar. Tem que... Então, é nesse sentido que eles acham que têm o direito sobre o corpo. E tem uns que são muito mais atrevidos, inclusive. Olha, deixa eu só contar uma experiência, ainda tocando nesse ponto. Em tempos eu conversava com uma vizinha. E ela já tem o marido, já tem os filhos. E também aconteceu uma situação parecida na rua. Ela disse, mas ele estava a passar. De repente um pai me chamou, está a me dizer, quero namorar contigo. Do Ela nada. estava estressada, o meu negócio não andou. Eu só cheguei para ele e falei, tá aqui, namora. Agora quero ver. Amor, vai. Ela estava nervosa, namora, tá aqui. E ele? Ficou sem- Claro que Ele sim. ficou sem reação. Claro que sim. Acho que ela falou, do jeito que eu lhe conheço, ela falou mais tantas coisas. E foi embora. Estás a ver, quando tu disseste, os homens são apetitosos, eu te falei, apetitosos até encontrar uma mulher apetitosa. Porque mandam boca. Quando a dama também chega também, vamos aqui, vai 5 rounds, vamos 5 rounds, não aguentam, começam a soluçar, a transpirar, pedir água, começam a se ver de azar. Estás a perceber? Isso. Então, não, apetite por apetite, todos nós temos apetite. Enganam-se você. Mas com esse calção curto, né? Os homens andam sem camisa. Andam de calções também. Quando vem então a moda do Tuna Baby, os croque-cuia, põe aqueles calções sem cueca, fica ali a abanar o pilolô dele, a torta e a direita. Mas quem vai lá lhe agarrar? Embora? Ninguém. Por que tu te achas no direito de ver uma mulher sem sutiã na rua e lhe falar, gosto dessa xuxa da Havana? Falar, fica na tua cabeça, pai. Não incomodes a moça. Também gostas de ver, gostas de olhar, deixa a moça passar, você olha. Se vais lhe prestar homenagem ou não na tua casa, é tomando. Na tua casa, você vai com as tuas mãozitas, vais lhe prestar. Não incomode a moça, porque nós não fazemos isso com os homens. Isso significa que as mulheres não têm apetite sexual. Mas isso é muito relativo, porque há mulheres mesmo que dão essa abertura, sabe? Enfim, então, está aí. A cultura do estupro nos faz exatamente pensar assim. Que as mulheres dão. Uma coisa Não, é uma algumas, mulher. não estou a dizer todas. calma. Uma coisa é uma mulher que ou trabalha com o corpo, ou alguma coisa assim, ou usa Já mesmo ia do tocar seu nesse charme ponto. para. Porque tem mulheres sim que servem o patriarcado, tem. Por exemplo, Que usam do seu charme para. Isso é uma coisa. Ainda assim, tu não tens o direito de invadir o espaço dela. nessa vertente eu concordo contigo. Estás Mas a olha, perceber? principalmente para nós, as mulheres que fomos vítimas dessa situação, aqui se calhar tem alguém que pode também depois dar uma palavra e concordar comigo ou discordar. Nós temos mudanças repentinas de humor. Tem dias que nós vestimos com base no nosso estado emocional. Epa, me apeteceu. Vou sair com calção, vou sair com vestido de gala para ir comprar pão. Enfim, né? Então é muito relativo a nossa mudança de comportamento e está associada com o nosso psicológico, que precisa sempre de ser treinado. E voltando também na parte das mulheres que exercem profissões voltadas à exposição do corpo,
E isso não dá direito a nenhum homem de chamar nomes, de vir lá porque não, uma coisa, minha manga de 10, não tem nada a ver. Tanto é que já vi relatos de mulheres que chegaram mesmo a dar tiros e etc. Então é complicado. Exatamente. Então, são uma série de comportamentos que são normalizados. E nós vemos isso das formas até mais sutis. Tu queres publicitar, olha, as propagandas de cerveja para mim são o fim da picada. Principalmente no Brasil, eu tenho uma experiência, porque para o curso que eu fiz, eu precisei estudar, foi marketing e publicidade também, então nós tivemos que fazer análise de alguns vídeos. Então, é um absurdo. Primeiro que o público que mais consome cerveja é o público masculino. Primeira coisa. Mas, para publicitar a cerveja, tem que ter uma mulher seminua. E dentro do padrão, né? Do padrão da gostosa. Né? Então, é uma mulher seminua. Ou seja, o que é que tu estás a passar? Uma mercadoria. Estás a vender aquele ser porque é um ser humano, mas você lhe retira a humanidade e passa a vender como mercadoria. Daí, quando eu digo que nos vem como um pedaço de carne. E fazem uso disso em todos os quesitos. Nos videoclipes, ouve, é absurdo, sem necessidade, tu colocas mulheres seminuas, sem necessidade nenhuma, não tem contexto nenhum que justifique teres ali uma mulher seminua, que tem que estar toda sensual, não tens, às vezes, a maior parte das vezes, não tens esse contexto. Tem uns vídeos que são específicos, que tem aquele, que precisa daquilo, porque tem aquele contexto e tudo mais, mas tem uns que não tem. Você olha mesmo, mas por que ela precisava estar assim? Mas olha, isso também está muito relacionado ao contexto cultural. Mas então é a cultura do mundo. Sim, o contexto cultural. Assim, a aculturação e a inculturação. Por exemplo, né, o Brasil é um povo que é muito... não é muito conservador quanto à forma de vestir, né? Eu morei lá. Isso é uma coisa que a televisão então, vamos, engana. o que a mídia, se calhar, é conservadoríssimo. Tá bom, então o que a mídia se calhar vai nos passando concernente alguns artistas, por exemplo, que têm a capacidade fácil de influenciar as pessoas, né? E vai nos dar uma percepção que é aquilo que está na moda e é assim que nós devemos proceder. Quanto à nossa exposição corporal, e nós mulheres, principalmente nós africanas, vamos procurar imitar, porque desde já crescemos com aquela mentalidade que, pronto, estamos num contexto racial e os outros países, se calhar, têm mais valor do que nós, vamos nos redimir nesse contexto e procuramos sempre seguir a leva do que os outros vão fazendo. Mas se nós mantermos a nossa posição, sabemos que não. Eu sou fulano, até aqui o meu limite não dá. Por exemplo, eu posso me tornar modelo, mas ser modelo tem vários contextos. Eu posso ser modelo para expor o corpo, modelo porque faço um trabalho que é espelho para muitas pessoas. Por exemplo, eu falo de mulheres para mulheres, sou um modelo de superação. Então, são vertentes muito amplas. E pronto, a exposição do corpo, acho que isso é de personalidade individual, que também deve ser questionada, né? Sim. E tem mais um aspecto em relação à exposição do corpo, tem um aspecto que eu não sei se cabe nesse debate já, ou se é outro tema, mas que é para ressaltar aqui. Vocês precisam compreender que a forma como nós lidamos com o corpo nu nos é ensinada. E a forma como nós lidamos, nós, principalmente nós africanos, olha, cada vez que eu vejo nas redes sociais, ou pessoas mesmo a comentarem look de alguém e falarem, nós africanos não vestimos assim, quando vem uma mulher de forma, a mostrar mais pele, eu vou dizer assim, porque eu não vou dizer de forma mais sensual, porque o conceito até de sensualidade, ele diverge. Tu não precisas estar seminua para estar sensual, tem esse debate, então não cabe aqui, eu estou a falar, mostrar mais pele, uma roupa mais curta, mais transparência e não sei o quê. Nós africanos, essas coisas, nós africanos, jovem, aqui faz mal calor.
Eu não sei se esses africanos que vocês Isso. falam são da onde. Porque são o quê? Lá, os africanos lá de cima do Saara, que têm que vestir aquelas burcas por causa do deserto, a areia do deserto. Porque nós aqui, pai, é xuxa fora, é os pilolós da banana, são umas saídas, tanto homem quanto mulher. É só observar, e nem falo só de Angola. Eu falo estamos a falar do Ghana, estamos a falar da Etiópia, nem tanto, porque eles ali já é mais para cima, mas sabe, tu se for é só estudar um pouquinho. A relação que nós temos quando nós não sexualizamos, nós africanos, em primeira instância, nós não sexualizamos automaticamente um corpo nu. E é por isso que vocês vão ouvir muitos africanistas a dizerem que a cultura do estupro não cabe em África. O mito do negro estuprador, o Isidro falou disso no programa passado, que os africanistas acreditam que é um mito porque esses costumes vieram porque a pessoa fala com a colonização, mas o fato é que veio com a igreja, né? A questão do pudor, de esconder o corpo, isso veio com a igreja. A nossa relação espiritual não tem nada a ver com o corpo, não tem nada a ver. Por quê? Porque nós não sexualizamos automaticamente o corpo. Nós respeitamos o indivíduo. A nossa relação com o outro é diferente. Nós africanos, a nossa relação com o outro era muito diferente da relação que nós temos hoje, que os homens estão a dizer, fica maluco porque viu o joelho. Brede, você tem problema, não consegue se segurar porque viu só uma banda de bunda. Pois. Isso não existe. Desenvolvimento pessoal. Senão tu terias milhentos e milhentos casos de estupro em localidades como Ilha. Não vai longe, porque nós ainda temos povos na Ilha que andam como deveriam andar, como eles se vestem. Então nós teríamos números absurdos naquela zona, se fosse natural, como justificam. É do instinto. O homem, instinto do homem. O homem não se segura, porque se a mulher aparece dread, se você não consegue se segurar, porque te passou aqui vai alguém... segura todas. Dread, é assim, você precisa mesmo só... Eu não vou dizer o que eu quero, mas se tranca só em casa, então, no mínimo. Ou colocou o cadeado, como apresentava na... Não tem um vídeo que apresentava Sim, cadeado. fazia para uma novela, põe o Yeah. cadeado, né? Isso aí. É o mínimo, se tranca, se tu não consegues controlar, porque a evolução do homem pressupõe, inclusive, controlar os instintos. Já que você defende que é instinto, então, pai, você tem tantos outros instintos que eu não vejo. Vem da caçar leão. Instinto por instinto, pai. Vai caçar leão, vai caçar uma onça. Tá a precisar de expandir as energias. Vai caçar uma onça, meu filho. Deixa a moça em paz. E aí, nós estamos a falar, porque tem essa questão dos abusadores, tem a questão dos pedófilos, que ainda é outro questão, porque tu disseste no começo, muito bem, o teu criminoso, me permita chamá-lo assim, Não, o teu criminoso, o teu criminoso, ele não precisa necessariamente ser pedófilo. O meu bandido. O teu bandido. Ele não precisa necessariamente ser Sim. pedófilo, né? Mas que ele é um abusador, ele é um abusador. E ele precisaria ser punido por isso. Tá bem, tu lidaste com isso da forma que pudeste, que conseguiste e tudo mais, mas tem muita gente que não consegue ultrapassar, que as consequências disso. E talvez também eu pude perceber aqui que tu até tinhas uma estrutura familiar mais ou menos sólida, que te permitiu de alguma forma trabalhares esse teu trauma de forma a te segurares, porque tu aguentares tantos anos, como aguentares ainda a conviver com o teu abusador, aguentares os anos que aguentares, e depois quando tiveste a coragem de falar sobre teres tido essa conversa da forma mais tranquila que conseguisse, a ponto até da tua mãe, apesar de toda a dor que ela pudesse sentir naquele momento, porque toda Já pensou mãe até em sente, se matar. toda mãe sente por não ter conseguido defender a filha, por não ter sequer percebido. Então, de fato, a tua preocupação ela fazia algum sentido, como que as pessoas vão reagir, mas isso te prejudica muito mais a ti, que já estás prejudicada de toda forma, do que propriamente as pessoas que te rodeiam. Eu tenho um relato de uma jovem que ela falava que
Primeiro, ela não entendia por que as pessoas faziam. As pessoas faziam muita tempestade num copo d'água. Olha esse coisa. Era criança e não sei o que eu esqueci. E ela tinha sofrido abuso. Tinha sido abusada pelo porteiro do prédio dela. Mas quando ela foi, lá está a importância também de procurar um profissional. Quando ela foi procurar um profissional, porque ela tinha alguns problemas que vieram já depois de grande, não sei o quê. Ela percebeu por que ela lidou tão bem com aquilo, a ponto de não enxergar a dor dos outros. Quando aconteceu com ela, foi o caso de uma vez. Quando aconteceu com ela, ela também sentiu isso. Isso aqui está errado, mas eu não consigo explicar exatamente como ou porquê. Você chora. Exato, mas eu não sei porquê. E ela falou no irmão. Ela tinha 7 anos, se eu não me engano. E falou no irmão que tinha 10. O irmão imediatamente foi falar aos pais. Assim que ele ouviu, o irmão de 10 anos, e isso vai nos levar à conversa da importância da educação sexual. Educação sexual é muito importante. Não é ensinar as pessoas a fazerem sexo, infelizmente. Não é. Mas é para identificar, para a própria criança também saber explicar o que é que lhe aconteceu. Por exemplo, eu aprendi muito a educação sexual. Eu não tive, né? Porque nós crescemos na era colonial. Nós sabemos. Né? Aqui, os pais, essa conversa... Sim, crescemos no tempo da era colonial, ou seja, os nossos pais, Os nossos pais, sim. Então é muito difícil você ouvir essa conversa assim íntima de tu para tu. É mais fácil falar da guerra, do pão, da propina. Essas conversas, acho que eles também se sentem meio constrangidos falar disso. Você que tem que ter a iniciativa de procurar. Ou você vai num erro ou você vai melhorar. Então, eu não quero ir para as drogas, eu não quero ir para a prostituição, eu não quero ter... Eu dou graças a Deus porque eu cresci numa base religiosa que me ajudou muito. Eu já sabia que não. Até aqui eu até posso, mas Deus está a me dizer isso. Eu também não sei o que é cristianismo, mas dizem que Deus é fixe. Então, vou seguir esse caminho porque eu sei que é bom. Então, fui vivendo nessa defesa. Tá vendo? A palavra de Deus me ajudou muito. Não, até aqui... Até posso estar com as más amizades, mas até aqui eu já não posso ensinar. Não posso namorar assim. Também esse jogo todo psicológico me ajudou muito. Então, os pais nem sempre têm disponibilidade para esse tipo de assuntos. Não sabem como começar. E também nós não podemos dar toda a culpa a eles, sabe? Sim. Porque eles, apesar de terem os seus defeitos, nos amam incondicionalmente. Exatamente. E como é que eu fiz para ter essa educação? Eu via mesmo filmes pornográficos. Não apoiou. Sim, assistia. Apoiou. Mas eu também depois fui vendo o lado negativo dessa realidade. Sim. Supostamente dei uma pausa, assim, né? Para me destruir. A desvantagem de assistir filmes pornográficos é que tu vais associar tudo que você olhar, vais querer refletir o sexo. E não é bom. Não. Mesmo a masturbação em si também é mesmo complicado. Então depois fui pesquisando o que é isso, o que é aquilo, quando isso acontece. E assim fui ganhando a minha maturidade sexual. Quando eu fiz a parte mesmo, porque como não há essa conversa, está bem, os nossos pais têm aquele contexto da guerra, tanto a guerra colonial quanto a guerra civil, mas nós... De não contar os segredos, sim, porque... Exatamente. O nome nós da já não família. Precisamos, e hoje temos N ferramentas para conversar com as crianças, principalmente sobre isso, de forma lúdica. Né? Tem N formas de trabalhar isso com as crianças. E estava a dizer o caso da rapariga. O irmão dela, ao identificar que ela foi abusada, e no caso dela, não houve penetração. Né? O porteiro masturbou-se em cima dela, né? Ele acariciou o corpo no elevador. De qualquer forma, deixa trauma. Sim, até pessoas que são tentadas jejão. Exatamente. O irmão dela, quando vai, conta imediatamente aos pais. A primeira coisa que o pai dela fez, antes até de... Que é uma coisa que ela percebeu na terapia, que lhe fez toda a diferença. Quando o pai dela lhe chamou para perguntar, e ela explicou o que ela tinha explicado ao irmão, em momento nenhum o pai dela duvidou. O pai dela não lhe questionou.
não lhe falou, mas você estava a fazer o que ali? Quem te mandou passar ali sozinha? Era o porteiro. É um senhor que supostamente ela tem que ter confiança porque vem da escola, às vezes fica lá embaixo à espera do transporte para a escola, fica ali embaixo com o senhor à espera. Conversa, todos passam, todos os vizinhos e não sei o quê. Então o pai dela desceu, deu uma surra. Não estou a incentivar a violência, estou a contar o que aconteceu. Deu uma surra ao porteiro, chamou a polícia. Ou seja, o pai tomou automaticamente todas as diligências necessárias. Né? Chamou, exatamente. Então, ela sentiu-se acolhida. E isso fez toda a diferença para ela. Sentiu-se segura. Exatamente. Sentiu-se segura. Que é uma coisa que, infelizmente, aqui, até familiares que quando se apercebem que ali está acontecendo um abuso, viram a cara. Olham para o lado, para quê? Para não causar constrangimento na família. Preservar o nome. Estás a perceber? Por N motivo, é o tio fulano. Quando ainda o tio fulano, o papá não sei das quantas, da reverência, o primo de não sei o quê. Ou seja, é como tu disseste, a maior parte das vezes são pessoas que não, porque nos pintam sempre como é um monstro, é um bandido. Isso só vai te acontecer na calada da noite. É muito difícil ser mulher, é muito difícil, porque nós não estamos seguras em lugar nenhum. Mas vale a pena não, ser vale. mulher. Eu não vou mentir. Eu gosto muito de ser mulher, inclusive o que eu defendo é as mulheres aprenderem a se defender, primeira coisa. E para isso, eu nem estou a falar só fisicamente, estou a falar de nós construirmos a nossa força aqui, na nossa cabeça. Nós temos de nos conhecer, nós temos que saber quem nós somos, como tu disseste muito bem, os nossos limites. Tu podes estar ali no meio da mama, mas tu saberes que até ali, já estás no mar, até ali eu não tenho pé. Eu tenho 1,80 m. Mãe, tu tens tipo 1,20 m. Estamos as duas no mar. Você vai me seguir? Eu estou a caminhar. Eu tenho 1,80 m. Eu ainda tenho pé. Você já não tem. Vai me seguir. É reconhecer e respeitar os nossos próprios limites primeiro. A partir desse momento, raramente nós deixamos alguém nos pisar. Raramente nós vamos... Pode acontecer, não vamos estar incentas, não vamos. Pode acontecer por distração. A distração às vezes é porque nós gostamos daquela pessoa, né? Alguém, estávamos assim meio desprevenidos, não contamos. Mas assim que nos apercebemos, porque nós vamos saber identificar quando estamos a ser vítimas de qualquer tipo de abuso. Assim que nos apercebemos, pai, corta já. É pai, fala homem ou mulher, né? Homem ou mulher. Identificou, mas não quero essa desconfiança aqui para a minha vida. Nós tivemos muito recentemente, desculpa, eu vou estar a falar muito, mas esse assunto mesmo é uma coisa que não me passa. Né? Nós tivemos recentemente, eu não sei se vocês acompanharam, o caso da jovem que foi abusada por 2 rapazes e chegou a ficar grávida. E eles parece que são 2 rapazes quando envolve gravidez, é terrível. Eles parecem que são 2 rapazes influentes e estavam foragidos e as pessoas estavam a encobri-los. Conheces a vítima, os abusadores, a vítima. Pronto. Então, acompanhaste. Eu não sei como um caso explícito de abuso como foi aquele gerou controvérsia. Para mim aquilo não era questão de debate, mas houve debate. As pessoas, e muitos justificaram, é porque são mulatos, é porque são do mundinho, é porque são filhos de não sei quem, é porque são amigos de não sei quem. Justificaram porque estava a haver o debate, mas aquele era um caso, não era nem um caso de disse, né? Porque haviam provas, porque eles falavam, eles relatavam o que aconteceu, justificando que primeiro ela cria, né? Foi isso que eles disseram, que porque ela estava na festa, e aceitou, e bebeu, não sei, a bebida que eles deram, que pelos vistos foram eles que lhe drogaram, né? Foi na casa dela. Foi na casa dela, pronto, estava uma festa na casa dela, estão a questionar porque ela estava na festa, atenção. Então, o caso repercutiu muito e, inclusive, destaparam já muitas cubas. Destaparam muitas cubas, falaram de nomes de pessoas que organizam eventos, que sabem que tem pessoas que vão lá com o objetivo mesmo é
põe um comprimido na bebida, porque também tem esses fetiches, sim, né? sim, Ele sim, não é sim. só te estuprar, é tu estar mesmo vulnerável. Por isso é que é aconselhável Né? quando tu vais para um lugar, né, assim, tem público, quando bebes alguma coisa, tu não podes ir, sair, depois voltar e beber. Exatamente. Mesmo. Tem inclusive, e eu não sei se já foi lançado, mas estava em fase de testes, um verniz que muda de cor. Para tu identificar se tá, porque às vezes combina com o barman. Então tu recebes a bebida do barman, ele já tem os comparsa dele, ele dá uma micha. Então leva a minha bebida. Tá, mas o evento não te permite. Então é um verniz que tu pões um dedinho na tua bebida, se mudar de cor é porque tem ali uma coisa que não é suposto ter. E aí já ficas em alerta e tal, e não sei o quê. Então, mas esse caso repercutiu tanto, atingiu até celebridades, né? Nomes vieram à tona. Olha, vocês estavam onde? Que não viram isso? Nomes vieram à tona, fulano também já me fez, fulano. Criou-se uma página no Instagram, o Enough is Enough. Porque normalmente essas páginas escondem-se. Exato. Quando fazem alguém que tem nome, foi o que aconteceu, eles já têm feito. Mas como eles fizeram na casa de alguém que tem nome... Porque era amigo deles, inclusive, né? Sim, é assim, eles foram numa casa que a pessoa tem nome. Tem peso. Sim, tem... e naquela casa era festa era uma noite de rapazes. E aquilo tem quarto de hóspedes. Okay. E coincidentemente, o irmão estava à procura da irmã. E alguém disse, olha, não viu fulano e não sei da fulana. E ele foi procurando nos quartos de hóspedes. E encontrou. Tá vendo? Não, o engraçado é como é que isso desapareceu também assim, conforme... Não, Porque são influentes, tanto a vítima Uhum. quanto os abusadores. Sim, são são todos influentes, Não, então, mas por isso é eles que é a razão assim, daquele ele debate. foi, ele disse, a quem contar? Porque eles Sim, já fazem. exato. E essas que eles têm abusado, não conseguem Ficam, sim, contar. porque ficam eles são caladas. influentes, São têm influentes, medo de tem- represália. As vítimas Tem policiais que têm medo, apoiam, têm tem... medo de represálias. Sim. Então não... Só quando eles estavam, eles se meteram contra isso. Exato. É por isso que o caso, exato, é por isso que o caso repercutiu, porque a vítima não era uma pessoa qualquer, digamos assim, na nossa boa linguagem. Só por isso, mas ele já tem feito, inclusive, é isso que veio à tona também. Outras mulheres que já passaram pelo mesmo, com os dito cujo. E eles são sempre assim, vão Passaram- fazendo com outras pessoas. Por isso é que eu falei do caso do teu abusador. Por Não acaso. é o fato de ele ter família hoje que significa que ele deixou de abusar. Não. Olha, inclusive depois houve relatos que ele fez em outras mulheres da família. Tá, mas vai Para tu encarcerar. Para tu perceberes o que está a se passar, tem que ter uma boa percepção. Porque eu estava a ouvir e também, deixei me passar, mas quando percebi bem os áudios que estavam a mandar, fui vendo, não, foi na casa do fulano, com a irmã do fulano. Porque se fosse alguém, Sem expressão. também Ia guarda- passar Podiam dizer que ela é maluca, emocionada. Não, maluca, ela fez porque gostou. Sim, agora ela sim, fez que porque gostou. E estavam a dizer, independente de qualquer coisa. Não, é por quê? Lá está. A nossa tendência, e eu não vou me excluir disso aqui, a nossa tendência é sempre culpabilizar a vítima. Tentar entender como estava vestido, estava ali por quê, se colocou na cara. Isso. Nós estamos sempre dispostos a questionar a vítima, mas não temos a mesma força para questionar e punir o abusador. Não temos essa mesma força. E é sobre isso que nós precisamos falar. É isso que precisa, inclusive, mudar. Né? É isso que precisa mudar. Nós estamos, já gostaria de ficar aqui falar e sem tempo, mas o microfone até só chegou agora, as pessoas já estão a falar. Olha, só Vamos para, ao- desculpa por cortar, só para ressaltar que cada caso é um caso, sabe? A minha história, se calhar alguns podem dizer que não, algumas mulheres podem dizer que não, a minha história é pior que a tua. Não tem pior, não tem melhor, porque a mente, isso atinge a mente, quando a mente está mal, tudo vai mal. Eu gostava de saber aqui na plateia se existe uma mulher que também foi vítima da mesma situação. Abuso. E se possível Ou também dar um assédio. relato, Não, né? assédio todas já fomos, né? Explicar a experiência e como é que essa pessoa Assédio. conseguiu superar. Assédio todas já fomos. Está à direita,
Olha, tem aqui uma jovem muito guerreira, eu admiro muito. Acho que ela quer falar um pouquinho da experiência e como é Por que favor. Eu nem sei o que é que eu tenho que falar agora. Não, você fica à Super vontade, porque agora é de mesmo forma momento que nós resumida, né? abrimos para o público e se quiseres dar o teu testemunho, fica à vontade. Se quiseres fazer alguma questão, fica à vontade. A importância de falar desse tema. Importância. Bom, no meu caso aconteceu também com 5 anos de idade, né? E foi com um vizinho, era alguém muito querido de casa, né? E, bom, era essa coisa que aconteceu e o ambiente de casa também não era o mais sadio. Então, a minha vida toda foi uma batalha. Se eu contar aqui, a par e passo, não vamos sair daqui nem hoje nem amanhã. E todo mundo vai estar aqui a entrar em choros, então prontos. Para superar foi muito difícil, principalmente quando, olha, até tocaste num bom ponto, quando nós nem reconhecemos isso. É como se aconteceu e agora o que é que eu faço? Você não tem apoio de ninguém em casa. Eu cresci com os meus avós e tios, mas os meus pais separados, então eu tinha umas tias que me amavam muito e o clima foi uma coisa maravilhosa em casa. E a mente foi atrofiando e atrofiando, atrofiando ainda mais. E foi mesmo muito difícil. Já passei por muitos e muitas coisas mesmo, contar aqui detalhado, né, hoje. Mas uma coisa que ajudou muito no processo de superação foi quando é que foi, meu Deus? Foi tão próximo. Olha, também tem essas sequelas, esquecimento, Sim, ele fica... ansiedade. Já passei por muito disso. Uma coisa que ajudou foi mesmo pregações que eu ouvia. Eu cheguei num momento da minha vida que eu estava literalmente a definhar para curvar já, sabe, virar o barco. Mas a entregar. Estava já para entregar. Foi quando eu vi, eu não posso morrer assim. Eu não sei se eu sentia isso, eu não posso morrer de graça. Tem que fazer alguma coisa, tem que deixar um nome, não sei, qualquer coisa. Foi quando eu decidi me entregar, eu disse, não, vou para a igreja. Estão a falar que esse Deus mesmo é bom, se Ele mesmo é o que é, então vamos para isso. E aí foi... Olha, as pregações em si foram uma coisa que foram me tocando, porque eu não sei o que... Não sei, tem dessa. E de repente, nesse dia, quando você liga a rádio, fala aquela coisa que você precisava. Tá a ver? E aí, que era o perdão. Eu não conseguia seguir, porque eu não perdoei. Também, o auto-perdão também é uma coisa muito difícil. Nós podemos até chegar a perdoar alguém, mas nós mesmos é a coisa mais difícil. E eu me culpava muito mesmo, muito. Eu não tinha como fazer outra coisa, eu cresci a ouvir isso, né? Que nós é que temos culpa, mesmo uma criança de 5 anos mijona, não sei o que culpa é que tem, né? Não sei, mas é pronto. Quais são as consequências que deixa? Olha, eu tive muitas sequelas, ansiedade, essas as psicossomáticas. Eu tive compulsão sexual, por um bom tempo, também é uma das sequelas. Essa variância, não, dislexia até nem tanto, mas essa variância de humor, sabe? De repente você está em cima e depois você cai. Quando você... o período vem? Jesus. É uma coisa louca. Na TEF é uma coisa, o bagulho fica bravo. Acho que isso com todas. E a coisa fica... Porque com os sintomas da TPM, a mulher em si já tem essa variância de humor. Já tem aquela irritação, mas para nós não é querer separar as coisas, mas é um facto. Sim. Amplia, né? Amplia mesmo dessa coisa para aqui e de repente você está muito feliz e você quer matar todo mundo, de repente você quer morrer, de repente você quer... passa um monte de coisas, é muito, muito difícil e quem não conhece não consegue lidar com isso e a reação vai ser a mais desastrosa, porque quando as pessoas não entendem, as pessoas têm a sua forma de reagir, né? Que é a autodefesa. Entendamos, né? Mas... é melhor quando nós contamos mesmo, principalmente para as pessoas mais próximas, aquelas da qual confiamos, é muito mais em conta, porque elas vão saber, não, ela já está nesse momento. Que ela, tem vezes, eu não sei você, Liv, mas eu só quero um abraço, eu só quero paz. Tá vendo? Porque eu digo mesmo, não tive isso a minha vida toda. Não tive mesmo, desde que me conheço como pessoa. Então, tem vezes que eu só quero... dá vontade até de ser pomba, quero voar, não sei, parece algo... alucinatório, mas eu sou
Às vezes é só um abraço, só alguém aqui de lado não sabe fazer companhia. Porque quando a mente trabalha muito, o corpo também fica assim, frouxo. E aí vai repercutindo em algumas ações que nós temos e é horrível. Mas eu não quero espiritualizar que as coisas, mas é sério, Jesus mesmo me salvou, não tem como se mentir, minha irmã, não tem como. Foi a melhor coisa que me aconteceu. E depois dessa minha superação, foi abrindo portas para outras oportunidades. Eu comecei a fazer um curso de empreendedorismo, coisa que eu nunca me via fazer. Eu nem me amava, eu não tenho autoconfiança. Eu falei, eu vou empreender para quê? Do foco, sabe? Porque nós foco. achamos que, pronto, aqui acho que não é o caminho certo, depois vamos para outro. Como é que se diz? A procrastinação, a falta de decisão daquilo que realmente queremos seguir, porque nós queremos ouvir a opinião sempre das pessoas, achando que nós estamos a fazer a coisa errada para nós, associando ao nosso trauma do passado. Exatamente. Não sentimos segurança em nada do que fazemos, né? E acho que tu também passaste por isso. E também tem o perfeccionismo. Isso, perfeccionismo. Aí fode com tudo. Isso aí mesmo. Aí é complicado, é muito, muito complicado mesmo. E agora eu superei, graças a Deus, literalmente graças a Deus superei. E agora eu consigo fazer as minhas coisas, porém, não vou me mentir, ainda tem sequelas? Tem. Longo prazo. Ainda sobrou, mas são coisas que, como dizem, que não tem remédio, remediado está. Então, eu vou trabalhando nisso. Eu já fiz cursos, tenho feito uma terapia, humanoterapeuta até, a psicanálise com uma terapeuta e tem dado muito resultado. Porque é algo que nós não temos como encobrir, não tem como, não, vou deixar para o lado, é para acontecer, eu deixo assim, agora eu sou mesmo assim, vou fazer o quê? Não, eu não sou assim. Infelizmente, a vida me fez assim. Mas eu posso contornar a situação, posso amenizar alguns sentimentos que não tem como desaparecer, infelizmente, mas tem como trabalhar para amenizar, ou pelo menos para eu reconhecer quando já está a vir à tona. E graças a Deus tem feito muito efeito. É como se tivéssemos adiantado o pecado, né? Do sexo antes do casamento. Exato. Estamos a ver as consequências. Uma vez eu disse para ele, eu acho que Deus sabe quando disse que o sexo era mais só para o casamento. Ele sabe que ia dar merda se fizesse antes. E aí ele sabia disso e tal. Quando você vai contra o que é da natureza, é o cabum. É só gerir. Acho muito bom que vocês tenham conseguido, né, encontrar forma de superar isso e reconhecer que é importante buscar ajuda, que é a primeira coisa. É difícil reconhecer isso. Então, antes de eu finalizar aqui, alguém quer mais falar alguma coisa? Alguém quer... Não? Tu? Sim, pode. Sim, olha, eu não, desde aquela hora que o programa começou, eu estava a me perguntar onde é que sai essa coragem. Porque eu preciso ter coragem. Se só ser humano é a coisa mais difícil. Eu às vezes me pergunto, mas será que eu estou no caminho certo? Eu prefiro morrer já, para não cometer mais erro nenhum. Porque se ter coragem, é preciso avançar toda estrada. Acho que ninguém aceitaria passar. Porque só aceitamos quando é na nossa vez ou quando somos nós a passar por isso. Então eu queria parabenizar primeiramente as duas, porque há um bicho que fica na nossa cabeça, né? Vamos ver, mas é sério? Ou é algo que elas programaram para falar, ou é um tema só. Então, acredito que são valentes e dizer mesmo que é Deus. Porque primeiramente nós temos que nos perdoar e dizer, agora é contigo. Se tiver que cair, vou cair já. Se não tiver também, tu é que sabes. Mas eu queria saber mais um pouquinho de vocês. Onde é que sai a coragem toda de olharem para as pessoas, olharem para o mundo e olharem para os vossos novos relacionamentos? Que uns se calhar estão a caminho. Não, o relacionamento, porque eu falo de casamento, falo de vida. Porque eu me pergunto, será que eu teria a coragem de um dia chegar no meu marido e dizer, eu fui violada quando era criança? Será que vocês conseguiriam ou já fizeram isso? Ou adulta. Sim, será que vocês conseguem fazer isso? Ou vossos filhos mesmo que vão vir, vão crescer, vocês vão conseguir? Porque, assim, eu estou a escrever um livro e o livro fala de enchentes. Enchente é tudo aquilo que é um problema na nossa vida. E eu relatei
do pai perturbador. O pai perturbador é aquele que acha um colégio fantástico e põe o filho a estudar. Será que aquele filho vai ser fantástico naquele colégio? Ele conhece a pessoa que fundou o colégio, ele conhece a diretora, a vida, da história daquelas pessoas. Porque aquelas pessoas têm uma história. Nós não sabemos ser boa para os nossos filhos, ser mais para os nossos filhos. E aquilo acaba influenciando na educação que nós vamos dar aos nossos filhos de casa para a escola, porque são duas educações. Então, eu queria saber um pouquinho de vocês, da vossa coragem, a vossa entrega máxima futura que vocês estão a preparar. Bom, a Undina, que a Nica falou de algo muito importante, que é a vida conjugal, a vida sentimental, afetiva. Eu acho que toda mulher que passa por uma situação de abuso está tudo relacionado com a vida amorosa. Como é que uma mulher se posiciona depois de ser abusada sexual na vida sentimental? Existem relatos de mulheres que já não quiseram ter mais relacionamentos. Nós podemos constatar algumas histórias, por exemplo, a Xuxa, ela foi vítima de abuso. Podemos ver algumas figuras tais como Oprah Winfrey. Teve várias situações relacionadas à vida amorosa, tanto é que ela depois entrou numa vida de promiscuidade e não aceitou a maternidade, porque eu penso que aí levanta-se a hipótese de, além de ser a escolha dela, também ela pensou em como é que eu vou lidar com os meus próprios filhos e sentir eu tenho que proteger totalmente os meus filhos. Será que eu sou capaz de proteger? Mas a questão bastante? da outra até foi um pouco mais profunda. Ela chegou a engravidar. Sim, depois perdeu o bebê. Não estou aqui a levantar algumas questões que se calhar nós vamos nos fazendo. Será que nós seríamos boas mães para os nossos filhos, vendo que os nossos pais se calhar não conseguiram se posicionar dessa forma? Joyce Meyer foi violada pelo próprio pai, mas ainda assim ela conseguiu constituir uma família, conseguiu ver esperança onde se calhar muitas de nós não veríamos. Ela foi violada mais de 200 vezes. Então, fogo. Eu como já disse, né, eu tinha Deus como uma bússola, e quando Deus diz que o Adão, toda Eva tem um Adão, querendo ou não, mas eu quero sim, quero ter um relacionamento. O Adão está aí, da onde? Prontos. Ou já está aí? Então, Já está aí o Adão? Está aí o Adão? Não, o Adão ainda não está. A gente gosta, né, mas não é uma garantia que é assim. Ele ainda não né? se provou ser o Adão. Sim, Ele é só um Adão okay. qualquer. Sim, dizer que como toda mulher eu sonho assim, em casar, em ter filhos, em ter uma vida normal, porque eu já superei e acho que se eu excluísse essa parte de mim, vou excluir o meu outro lado, que eu sou cristã, e Deus não aprova isso. Eu sigo a palavra de Deus, então eu sonho, né? Eu quero. E é fixe também, vamos viver, vamos fazer a vida. Não sei o teu lado, Stefania. Olha, eu no lado sentimental, para ser sincera, de um tempo para cá. Desculpa por cortar, falta o microfone, já indo pegando. É só para dizer que, mas eu também já pensei na hipótese de como seria a minha vida sem ninguém. Porque existem aquelas mulheres que depois também entram em estado de frigidez. Frigidez é quando você não sente mais prazer sexual. E não é que é o meu caso. Se calhar eu sentia. Ela só queria deixar claro que não é o caso dela. Então pode enviar. O meu estava no pico, eu tive que reduzir. Então, sim. Existe. Eu já pensei na hipótese de como é que seria a minha vida sem saber da vida sentimental, ou só viver, se calhar ser madre, vou ajudar o próximo, mas não é bem isso. O Adão mesmo, o Adão, você está sentindo que o Adão está próximo. Ser madre mesmo, não é minha vocação. O Adão está próximo. O Adão está próximo, Stefania. Vamos esperar o Adão. Olha, no meu caso, para ser sincera, de um tempo para cá, sabe quando eu me encontrei, eu vi... Ok, a vida agora é assim, eu sou assim, eu vou mudar, vou melhorar os aspectos, né? Porque quando nós passamos por isso, é como se nós não tivéssemos personalidade, né, Lifi? Tipo, nós temos que buscar, o João tem isso, eu gosto disso nele, gosto disso nele. É como a Lifi tinha mencionado no princípio. Você vai vendo, hoje vou puxar isso, você é assim. Porque você quer montar algo, mas como você não tinha uma ideia de quem você é no mundo, qual é o teu lugar. Então, você ficava naquela perdição. Maria vai com todas. Eu já fui Maria vai com todos.
Bom, agora, quanto à relação, de um tempo para cá, eu estou... Eu não sei... Obrigada. Muito. Não sei, eu estou tipo, mano, eu posso viver só eu, minha vida, Jesus, meus gatinhos. Apesar de, que me desculpem, apesar de toda a cristianidade, não tem problema nenhum. E isso, inclusive, Isso é o que Mas não, importa. vamos aconselhar aqui, livra de vamos muitos casar. Adões aí intrusões. Exatamente, Aí é um exatamente. caso propósito, também muito importante. E também tem um propósito de, por acaso, eu sinto que eu estou nessa agora. Não sei, eu não estou a ser pessimista. Não estou a ser pessimista. Não precisa ser para sempre. Nesse momento você está bem. Por acaso. Você é nova. Olha, e também levanta-se um caso do sexo antes do casamento. Para as mulheres que foram vítimas de abuso sexual, como é que... Ele se está me vê- corta, ué. Mas Ei, pronto. desculpa. Deus te abençoe, mas pode continuar. É para você juntar para todas as peças? Das peças. Tem razão, tem razão. Yeah. Para aquelas mulheres que fizeram sexo antes do casamento, ou seja, lhes fizeram, né? Enfim, só já, irmã. Foi só já, passou, né? Então, a Bíblia diz que o sexo antes do casamento é pecado, mas também devemos fazer aqui, recordar nas manas, nós que fomos vítimas dessa situação, que o único pecado do mundo não é o sexo. Então, e dizer que, pronto, nós vamos constituir a nossa família e colocar em mente que eu pequei, a minha vida é uma tragédia, que Deus não me perdoou, que... pronto, cometi o pior pecado, né? Ou nos cometeram o pior pecado e que a vida já não pode seguir em frente. Tiram esse pensamento da vossa mente, sigam as vossas vidas na boa e pronto. Até porque Deus compreende que não foi uma escolha Sim, vossa. não foi uma escolha... Não foi Exatamente, uma escolha super compreende. Sim, tô mesmo a curtir muito esse meu momento. Eu vou confessar, eu gosto de alguém. Eu gosto de um rapazinho que está a mostrar ser um varãozinho, um adãozinho. Yeah. Mas confesso que lá no fundo ainda tem um fragmentozinho daquele tipo... Tá bom demais para ser verdade. Nasci de graça, tipo... Nunca tive nada de graça. Sim, sou tão... Não, espera. Muita carinho, muita atenção. Não, mas também já vi que não está assim tanta atenção, não está tão bom, mas deixei Já ainda. cometeste para no período velho. Não, deixei ainda quieto. Vamos crescendo, vamos ver o que é que vai dar depois, né? Eu gosto dele, mas por enquanto está me curtindo mesmo sozinha. Quantos filhos, olha, eu gosto de criança. Eu gosto de criança, mas estou mesmo aqui a cogitar se realmente vou querer ter uma. Porque se eu já estou nessa senda de que eu estou bem sozinha, eu não posso me ver também ok, vou fazer filho com quem? Não vou me atirar com qualquer João. E também tem eu não sou obrigada, eu não posso cometer esse erro que aconteceu comigo, entre aspas. Eu sou uma mãe e eu tenho a oportunidade de dar um pai para a criança, porque isso faz falta. Nós podemos querer ignorar isso, mas um pai, uma figura paterna, faz muita, mas muita falta. E então eu não vou querer ser 2 em 1. Não vou querer isso, porque eu já tive muito peso, eu só quero paz. Tem vezes que eu ouço o grito de criança, dá um... Então, enquanto eu não estiver bem, enquanto eu não dizer não, quando eu tiver criança, não sei o que, não vou querer aguentar barulho, vou querer aguentar estresse, porque casamento não é fácil. Não é fácil. Cuidar de criança não é fácil. Nós só queremos procriar, instruir, educar a criança, conversar com a criança. Você começa a se imaginar no lugar dele. Não é fácil, não é fácil. Mas eu quero trabalhar com crianças, principalmente mulheres, crianças, né? Homens, mulheres que passaram por essa mesma situação que infelizmente passamos, mas graças a Deus superamos. E eu creio que Deus tem algo muito maior para nós, porque nem à toa, nem todo mundo consegue sair dessa em Falar pé. assim abertamente. Exatamente. Então, eu quero muito trabalhar com criança, mas não sei se quero ter uma em casa agora. Não Olha, sei. e na cultura do vai estupro, julgar por isso. na cultura do estupro, é muito importante lembrar que nós, as mulheres, dificilmente temos assim cenários de casamento. Também, É uma coisa melosa, né? não, Essa É mesma uma coisa. coisa que quebra. A vida vai me levar. sim, querendo ou não, acaba quebrando. E eu ando com muito receio, por acaso, porque eu estava a me curtir tão bem sozinha. E assim, porque chega... Não vicia, cuidado. Sim, A tua solitude. Solitude. Não a ver a questão dos termos que eu falei no começo. Tem termos que nós precisamos
ressignificar Exatamente. ou então deixar de usar em determinadas Sim, solidão circunstâncias. remete mais para a tristeza, parece pejorativo, é mais solitude, você se aproveita sozinho. Eu tenho medo de chegar um tempo tipo, eu tiver um Adão mesmo assim, um varão bom, mas, mano, tô bem. Não, Tipo, sabe o que vai acontecer? Vocês têm que casar, a vossa energia tem que casar, senão vai ser mesmo assim. e nós somos assim. Escolher não é errado. E chegamos não é no mal. momento, olha, consultório amoroso aqui no Goze Fêmea, você já sabe, aqui no Goze Fêmea tem de tudo. Mas, infelizmente, nós temos, de fato, o tempo contado. Essa parte também gostei. Não é tão fixe, não é, mas infelizmente, porque senão também fica já muito longo o programa. Vamos conversar só assim, as câmeras desligadas. Exato, não, era o que eu ia dizer, eu vou encerrar o programa e nós continuamos aqui, quem quiser ir embora vai, mas se aqui quiserem na fechar, Quem tiver fechem. Está tudo bem, mas dizer que muito obrigada mais uma vez, Liv, por estar aqui, por fazeres o trabalho que fazes. Muito obrigada, Stefânia, muito obrigada, Ondina, né? Entendi bem, ok. Muito obrigada, Ondina, pela vossa contribuição, pela vossa participação. Espero que essa força, por mais que pareça, não se esvaia completamente, que ela continue e que, na verdade, cresça, né? Que cresça, que se fortifique. E para vocês lá em casa, o meu recado, que eu gosto sempre de deixar um recado no finzinho, é mais para você que testemunhou ou que recebeu a notícia de alguém próximo, de alguém que tu conheces, que foi vítima de abuso. A primeira coisa que nós podemos fazer, que é o mínimo para nós, mas que, como a Stefânia falou aqui, pode significar muito para as vítimas, é o acolhimento. Acolham antes de qualquer questionamento, antes de qualquer dúvida sequer, um abraço. Às vezes tu também não tens, tu vais dizer o quê? Às vezes tu não tens nada para dizer, mas só de abraçares aquela pessoa, dela sentir que, por mais que aquilo lhe esteja a doer, ela não precisa passar por aquela dor sozinha. Não precisa ultrapassar aquilo sozinha, não precisa se sentir abandonada no mundo, porque às vezes isso é muito pior do que até o abuso. Hoje vem o suicídio. Exatamente, e N consequências em torno disso. Atenção, 3 em cada 5 mulheres que tu conheces não são mulheres estranhas. A tua mãe já pode ter passado por isso, a tua irmã, a tua prima, a tua vizinha, até aquela moça que você só lhe viu a passar toda linda, toda coisa muito segura de si. Ninguém, infelizmente ninguém, está isento de passar por isso. E isso são estatísticas. 3 a cada 5 mulheres já foi vítima de algum tipo de abuso sexual. Dessas 5, as 5 já sofreram assédio. Dessas 5, elas, a maior parte das vezes, inclusive, são menores de idade. Tem madre que já foi abusada, tem velha que já foi abusada, tem criança, como o caso da nossa convidada, e aqui também da nossa outra convidada, que estava na plateia. Tem criança que já foi abusada, tem jovem que já foi mulher, esposa. Não tem discriminação de idade, de raça, nem de estado civil, não tem discriminação de crença, inclusive. Ninguém está isento disso, mas isso pode mudar. Pode mudar. Vamos aprender a respeitar o espaço do outro, vamos aprender a olhar a mulher como ser humano que ela é, um ser digno de respeito por si só. Esqueçam a frase, ela tem de se dar ao respeito. Eu não tenho de me dar ao respeito porque o respeito é meu por direito. A partir do momento que eu nasci, que eu estou nesse mundo, eu tenho direito a respeito. Tá bem? Vocês já sabem, cuidem-se. A próxima semana nós estaremos aqui, vamos ter uma convidada que foge um pouquinho dos padrões, mas que vocês precisam começar a se acostumar. É uma convidada mirim, tá bem? E nós vamos falar um pouco do papel das crianças na construção da nossa cultura ou da nossa vida artística. Eu espero que dê certo, estou a torcer para que dê certo. Então, pessoal, espero que mulheres, principalmente, para si que acabou de ouvir os testemunhos que foram aqui ditos, espero que você tenha se revisto. E o meu conselho para si é: saia da caixa, fale da sua história. Por meio da sua história, milhares de mulheres podem ser libertas. Não só mulheres, homens também
são vítimas da mesma causa. Falar da comunidade, comunidade, ajuda-me. Depende. Da cultura, o nosso tema em destaque do estupro. A cultura do estupro. Sim, falar da cultura do estupro é muito importante e vamos salvar vidas. Para si que deseja saber mais a meu respeito, basta seguir as páginas Elif Shindon do Publicidade no Facebook, no Instagram e ou ligue para o 922 6302 30 ou então para o 924 16 99 11. E não te esqueças, ser tu e não nós, porque os outros já existem. Obrigada. Vamos fechar aqui com o recado da Elif. Nos vemos a próxima quinta-feira.